Boa tarde, meu povo. Boa tarde novamente. Vamos aqui para a nossa terceira aula sobre o tema de agricultura. Tá? Eu devo gastar hoje e semana que vem para a gente fechar o tema agricultura. Então, estamos aqui na segunda aula de hoje sobre o tema agricultura. Tem muita coisa para a gente falar. Cadê, pessoal? Vamos entrando. Muita coisa para a gente falar. Célio Knupp, você está aí, Célio? Você está igual muitos alunos, só abre, só entra e fica aí no esconderijo. Vamos lá, vamos lá. Só 10 pessoas online, o resto desistiu, foi almoçar? Deixa eu aguardar mais um minutinho aqui. Treze pessoas. Rapaz, tem mosquitinho enjoado aqui me atentando, viu? Tomei bem sábado e os caras já estão enchendo o saco, né? Vamos lá, vamos começar. O pessoal que chegar vai entrando aí. Tudo tranquilo também, Matheus? Vamos lá. Compartilhar aqui. Continuando o nosso assunto sobre agricultura. Então, continuando o nosso assunto sobre agricultura, naquele mesmo slide, a gente falou já disso. Aqui nós temos um gráfico que retrata exatamente o que eu falei para vocês. Um gráfico que retrata
a falta de comida por continente. Você vai vendo a Ásia, ao contrário do que se pensa, a Ásia é onde tem mais fome, inclusive mais fome do que na África. Então, a gente tem aí, ó, a Ásia do Pacífico, que ali envolve a Índia, aqueles países, Paquistão, Cazaquistão, Vietnã, Brunei, né? A gente tem a Indonésia. Então, a gente tem esse continente aí que as pessoas passam fome. Então, nessa situação, a Ásia, a fome é maior do que na África. Só que a fome da África fica mais evidente, é mais destacado. A África tem mais proximidade com a América e com a Europa do que com a Ásia. Por isso, a África ela é mais divulgada. Então, a gente tem aí todos os outros continentes que você vai vendo que falta comida por habitante. Olha, o número de subnutridos no mundo, da população em relação à população mundial. Então, a gente tem que nós temos o número de subnutridos aí de acordo com o ano. Hoje a gente tem o quê? 842 milhões de subnutridos. Esse é o dado de 2013. Você vai pensar que é um dado antigo, mas não é. É um dado que é feito de 10 em 10 anos. Então, o próximo dado deve ser ano que vem ou daqui 2 anos, 2013. Né? Então, a gente tem, em média, 840 milhões de pessoas subnutridas. Isso é passar fome. Quando a gente fala de passar fome, não é a sensação de vazio no estômago. Passar fome é não ter disponível os elementos nutritivos diários necessários à sua saúde. Parece que eu estou pegando no pé do atual governo, mas não é isso. Recentemente, o Brasil, seu presidente, deu uma declaração que ninguém do Brasil passa fome. Pode não comer bem, mas ficar sem comer não tem isso no Brasil. Então, é típico de uma afirmação feita de um negacionismo muito grande, de não ser baseada em números, de não ser baseada em pesquisas. Pois fome não é a falta, não é a sensação de vazio no estômago. Fome, a gente fala que é fome, é a falta dos elementos nutritivos necessários ao desenvolvimento de uma boa saúde, que seria, em média, no mínimo, 2.000 calorias por dia. Você pode muito bem comer meio quilo de farinha e tomar um copo de água quente. Aí você vai ficar com a barriga ali, ó, bate na barriga, faz tum, 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 tum. Nossa, eu não estou sentindo fome, mas isso é passar fome, né? Talvez até na família de vocês você tenha alguns familiares mais antigos que falam com todo orgulho. É lógico que você não vai contrapor a ele. Ele pode dizer, olha, nossa família foi sempre pobre, mas graças a Deus nunca faltou arroz e feijão em casa. Pelo menos o arroz e o feijão a gente tinha para comer. Está passando fome. Arroz e feijão não sustentam os elementos nutritivos diários que uma pessoa precisa. Por que as escolas públicas têm maior índice de reprovação? Tinha, né? Pois agora a ideia é reprovar só por falta. Por que a escola pública tinha maior índice de reprovações? Será que o estudante da escola pública era mais burro do que a escola particular?
Não, justamente porque se você comer só arroz e feijão todos os dias, você vai passar a ter algumas enfermidades, entre elas a dificuldade de aprendizagem, a necessidade de trabalhar, a necessidade de abandonar a escola para ter acesso à sobrevivência, né? Então, a fome ela é um fator social. E a fome não é a sensação de vazio no estômago. A fome é a falta dos elementos nutritivos necessários a uma boa saúde, né? Bom, aqui a gente vai começar uma segunda parte que também cai muito no Enem e nos vestibulares. É chamado de sistemas agrícolas. O que são sistemas agrícolas? São as técnicas ou as tecnologias que são utilizadas, técnicas ou tecnologias que são utilizadas na produção. Nossa, tem uns filhos do vizinho aqui que eu estou para desligar aqui, dar um grito com eles. Ô, inferno! Então, são técnicas e a aula online só dá isso. Não sei se vocês estão escutando o grito, mas as pestes estão gritando como se tivesse sido um porco esfaqueado. Deus, filho. Vamos lá. Conta até 10, acho. Então, nós temos aqui sistemas agrícolas. Então, o que são os sistemas agrícolas? São técnicas ou tecnologias utilizadas na produção. Isso nós chamamos de sistemas agrícolas. O primeiro tipo, e isso pode ser desenvolvido pela ciência, com a Revolução Verde e com o avanço do cotidiano, ou pode ser técnica e tecnologia passada de pai para filho. Isso faz, os sistemas agrícolas faz com que a gente tenha diferentes tipos de agricultura. Entre esses tipos de agricultura, a gente pode falar. Primeiro tipo, a agricultura itinerante ou roça. É aquela que usa técnicas arcaicas de cultivo, como o desmatamento, a coivara, né? A rotação de cultura, a queimada. Então, você pode observar que a agricultura itinerante ou a roça, ela é praticada por pobre, ela não é mecanizada, ela tem uma baixa produtividade, ela usa mão de obra humana e técnicas rudimentares. Para usar a tecnologia tem que ter capital. Então, a maioria da agricultura itinerante, ou roça, também é chamada de agricultura de subsistência. O que é agricultura de subsistência? Aquilo que o agricultor planta para o seu consumo. Tem dois tipos de agricultura de subsistência. Aquele que planta para o seu consumo, cria uma galinha, cria um porco, cria uma vaca para o seu consumo. E tem aquele pequeno produtor que planta e vende. Mas a venda de seus produtos só dá para ele sobreviver. Então, a gente chama também de agricultura de subsistência. Então, isso também é chamado de agricultura de subsistência. Ela é praticada, também, na maioria das vezes, uma agricultura familiar, pequenas propriedades, técnicas rudimentares, pouca mecanização, mão de obra humana e dedica-se mais a alimentos. A maior parte dos alimentos que você vai colocar no seu prato ao terminar essa aula aqui vem da pequena propriedade.
desse tipo de agricultura itinerante ou roça. Também é chamado de roça a agricultura primitiva, conhecida pelos índios. Essa agricultura primitiva era praticada sobre a queimada. Os europeus só vêm conhecer esse tipo de agricultura quando eles conquistam a América. Então, isso era praticado em todas as nações americanas que conheciam a agricultura. Queimar e plantar em cima das cinzas. Mas isso gera uma fertilidade do solo. Mas gera uma fertilidade do solo quando eu não tenho uma agricultura capitalista, quando eu tenho uma agricultura para subsistência. E como é que era queimada? Os índios da América queimavam uma área esse ano e plantavam. Ano que vem ele queimava outra, essa aqui ficava descansando. No terceiro ano, outra, no quarto ano, outra, só voltavam à primeira área 5 anos depois que ela estava recuperada. Então, isso não provoca o desgaste do solo. Mas a partir do momento, quando tem a rotação de cultura, a partir do momento em que eu queimo todo ano, eu estou matando os elementos nutrientes, estou deixando o solo exposto ao vento, ao sol, à chuva, às enxurradas, e aí estou desgastando esse solo. Né? E nesse momento, quando a gente não tinha uma agricultura voltada para o comércio, mas sim para a subsistência, a gente não tinha tanto CO2 lançado na atmosfera. E a gente não tinha aquecimento global. Hoje as queimadas são prejudiciais por causa disso. Então, a agricultura de subsistência é o primeiro tipo. O segundo tipo cai pouco, mas eu já vi uma prova do Enem e várias provas de vestibulares cobrarem ela. É a agricultura de jardinagem. O que é agricultura de jardinagem? É aquela agricultura que usa técnicas de cultivo. Usa técnica, ela é principalmente a agricultura da Ásia. De países ex-socialistas da Ásia, ou países que têm um socialismo adaptado ao capitalismo, como o caso da China. Essa agricultura corresponde ao cultivo em grandes propriedades sem mecanização. Então, sem mecanização, ela vai gerar muita oferta de emprego. Destaca-se aí na Ásia a risicultura, que é o cultivo de arroz, que é a base da alimentação dos asiáticos, dos chineses, dos japoneses. Né? Nós adquirimos essa cultura vindo da Ásia. Né? A base do alimento nosso também, principalmente do goiano, né? Que não pode ficar sem comer arroz. O goiano passa o dia inteiro no churrasco e quando chega aí, ou antes de ir embora, está com saudade de comer um arrozinho. E chega em casa e fala, estou com fome. Por quê? Porque eu não almocei hoje. Como assim, velho? Você foi para um churrasco, comeu carne, feijão tropeiro, mandioca, pão. Não, eu só almoço quando eu como um arrozinho. Não é isso? A maioria pensa assim. Então, é uma questão de tradição. Na Ásia, tem a agricultura de jardinagem. Você está vendo a foto aí ao lado? É uma agricultura que usa muita mão de obra. Existe uma grande produção, mas é muita mão de obra. E olha como eles cultivam arroz. Eles cultivam o arroz lá em área alagada. Numa área alagada como essa, não passa trator, não passa colheitadeira. Por isso que eles precisam da mão de obra humana. Então, aí a gente tem a risicultura, muito comum na Ásia,
pouco comum em outros continentes. Ó, e essa da América, da África, destaca essa aqui, ó. Plantation é o nome estrangeiro para plantação. Se ela tem um nome estrangeiro, quer dizer que ela é voltada para a exportação. Esse é o tipo de agricultura que predominou na história do Brasil. O Brasil, até os anos 40, era um país agrícola. Um país onde a maioria da nossa produção vinha do campo. E essa produção do campo não era a produção de alimentos, era a produção de commodities. Anota esse nome. Commodities. O que é commodity? É matéria-prima vegetal ou mineral destinada à exportação, exclusivamente para exportação. A soja é commodity, o café é commodity, o cacau, o algodão, muitos produtos, a cana-de-açúcar com o etanol. Então, são produtos que são matérias-primas vegetais, ou seja, produzidos pela agricultura, ou minerais, que são destinados à exportação. A plantation começa no Brasil com a soja. Dá um tempo com a época da mineração, depois volta. Não, perdão. Plantation começa com a cana-de-açúcar. Dá um tempo com a mineração, depois volta para o café e depois volta para a cana-de-açúcar a partir dos anos 70 com a criação do pró-álcool. Nós já falamos desse programa quando falamos de energia e biocombustível. Hoje, ela está muito caracterizada com a cana-de-açúcar e pela soja, que está espalhada pelo Brasil inteiro, algodão e café. 97% da soja, 98% do café brasileiro é exportado. O que fica no mercado fica pouco, fazendo com que a gente tenha um preço mais elevado. Então, preste atenção. A terra que poderia estar sendo usada para plantar alimento para o homem, planta soja, que é alimento para o gado e para o porco norte-americano. Planta algodão, que é para a indústria, que não é indústria alimentícia. Planta, além disso, a gente vai plantar, além desses produtos, o milho. A gente vai plantar, que mais? A soja, a cana. Então, tudo isso é plantation. Agricultura comercial destinada à exportação. Isso também é o que a ONU aponta hoje como uma das principais causas da fome. Qual seria a causa da fome? É o uso do solo para plantar matéria-prima. O uso do solo não utilizado para alimentos. E as plantations só são lucrativas e dão muito lucro quando cultivadas em grandes propriedades. Então, quando cultivadas em grandes propriedades, eu vou estar reforçando a ideia de concentração da terra. Eu vou estar reforçando a ideia de que é o campo, o latifúndio, que mata a fome do Brasil. Você vê a propaganda na Globo. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Sim, o agronegócio é importantíssimo para a economia do país
e para a nossa economia. Se não tivesse o agronegócio, se você tivesse que vontade de comer um frango no domingo, você não podia ir no supermercado e comprar um frango congelado. Você tinha que matar um frango da sua criação. Já pensou todo mundo criando galinha em casa? Criando um porco em casa? Né? O agronegócio, ele é importante, mas quem mata a fome do brasileiro é essa agricultura itinerante. Pois o agronegócio planta produtos para matéria-prima ou produtos voltados para exportação. O lucro do agronegócio só chega na população quando ele oferece um trabalho, né? Quando paga um imposto, mas é tudo concentrado. Então, eu tenho concentração de terras e concentração de renda. Por isso que a fome diz que... A fome não. A ONU diz que a plantation é uma das causadoras da fome. Só que a fome, além de falar... A ONU, além de falar que a plantation é uma das causadoras da fome, a ONU fala que a fome também é causada pela má distribuição de riquezas, você já deve ter anotado isso, e pelo subaproveitamento das terras. Subaproveitamento das terras é o quê? Plantar capim para o gado, ao invés de plantar alimento para o ser humano. O gado, nos lugares dos países mais desenvolvidos, ele não é criado solto no pasto, ele é criado em estábulos, com rações, com insumos, com questões secundárias, né? Criados em estábulos, visita constante de veterinários, que a gente chama de confinamento. País periférico que cria o gado solto. Então, aí a gente vai ter um subaproveitamento com pastagem, um subaproveitamento com produção para exportação ou produção de matéria-prima. Segundo a ONU, isso também é uma das causas da fome. Bom, na prova de ciências humanas, a gente mistura geografia com história. E quando a gente mistura geografia com história, quando a gente vai tentar entender quais são as origens da atual forma que as terras estão distribuídas no Brasil. Por que as terras estão concentradas nas mãos de poucas pessoas? Será que elas trabalharam mais? Será que os antecedentes do governador, os antepassados do governador Ronaldo Caiado, trabalhou mais do que os meus ou seus antepassados? O que levaram eles a serem famílias ricas? Porque eles trabalharam de sol a sol e os nossos antepassados eram preguiçosos? Será que foi isso? Ou foi fruto da formação histórica do Brasil? Primeiro, Portugal chega no Brasil em abril de 1500. Rodeado de índio, quando Cabral desceu ali na Bahia, provavelmente em Porto Seguro, quando Cabral desceu naquela região, rodeado de índios, ele declarou: em nome de Deus, eu declaro essa terra de posse do rei de Portugal. E foi logo fincando uma cruz, foi logo rezando a missa, rodeado de índios ali. Quando Cabral tomou posse no Brasil, ele disse que as terras no Brasil eram de quem? Da coroa portuguesa. De 1500 a 1530, nós vamos ter um Brasil explorador, extrativista. Um Brasil que
vem nas caravelas e retira o pau-brasil e leva para a Europa. E isso é prejuízo. É prejuízo vir com a caravela vazia e voltar com a caravela cheia. Eu tinha que ter um produto para vender para o Brasil. Mas que produto da Europa que os índios precisavam? Roupa, calçado, cravo, canela, noz moscada. O índio não precisava de nada disso. Então, observe que Portugal está com economia extrativa. E a economia extrativa não beneficia a burguesia europeia, que era uma burguesia comercial, que sobrevivia da compra e da venda de produtos. Como é que eu vou vender para o Brasil? Eu só estou extraindo o produto do Brasil. Por volta de 1530, Portugal decide mudar o sentido da colonização brasileira. Ele quer que as pessoas venham para o Brasil e fixem moradia no Brasil. Por isso, em 1532, Portugal cria as capitanias hereditárias. O que são capitanias hereditárias? O Brasil, a parte que era de Portugal, a parte leste do Tratado de Tordesilhas, o Brasil foi dividido em 15 capitanias. E as capitanias foram doadas a quem? A índios? A brancos pobres? Não. Elas foram doadas a famílias ricas, europeias, portuguesas. Nem doadas foram emprestadas. Das 15 capitanias, só 2 prosperaram: Pernambuco e São Vicente, atual São Paulo. Então, você vai observar que o acesso à terra no Brasil se dá para famílias ricas. Mas era tanta terra, mas tanta terra, que só uma vida não dava para explorar. Por isso, elas foram chamadas de hereditárias. O governo concedia o direito ao rico e esse direito era estendido ao filho dele para poder explorar aquela terra. Ele podia explorar a terra da maneira que ele quisesse. E ele tinha que pagar imposto para a coroa portuguesa, defender o território das invasões estrangeiras e fazer as leis de Portugal valer aqui no território brasileiro. Entendeu? Então, o processo de povoamento no Brasil, o processo de aquisição de terra, se dá por aquisição, por doação. Essas famílias ricas não teriam condições de explorar toda a terra devido ao tamanho do espaço. Elas chamaram outras famílias ricas parceiras e dividiram essas propriedades em sesmarias. E concederam a outras famílias ricas a parceria de explorar a terra também. Então, vamos entender, gente. A terra no Brasil é de origem injusta. A terra no Brasil foi de doação a famílias ricas. Branco pobre, negro escravo e índio não tiveram doações de terra. Então, quando você vê uma família do governador Ronaldo Caiado, latifundiária, riquíssima, Caiado não está na política atrás de salário de político, pois Caiado é médico. Poderia ter um bom salário sem se envolver com a política. Caiado, além de ser médico, herdou verdadeiros latifúndios da família. Então, a inserção dele na política é para ser um representante da oligarquia rural brasileira. Assim começa a história do Brasil. O branco pobre, o preto e o índio ficam marginalizados do acesso à terra.
Essa marginalização vai até a Lei de Terras de 1850. Em 1822, a gente tornou independente, e em 1850 estava ascendendo ao trono, através do golpe da maioridade, Dom Pedro II. Em 1850, Dom Pedro II criou uma lei. Cuidado, essa lei, é bom você anotar que essa lei sempre cai no Enem. Ou na prova de história, ou na prova de geografia, ou numa prova que a gente não sabe, numa questão que a gente não sabe que é história, geografia e filosofia. É tudo misturado. Essa fala da Lei de Terras. O que foi a Lei de Terras? O governo de 1850 disse: pronto, eu não vou dar terra para mais ninguém. Quem já ganhou terra, ganhou. Eu vou legalizar. Quem quiser terra agora, vai ter que comprar. Como, gente? O branco pobre não tinha dinheiro. O índio, essa terra era dele e agora outro está comprando ela. E o escravo não tinha dinheiro, porque era escravo, não recebia salário. Quem teve condição de comprar terra? Quem já tinha riqueza. Então, você está vendo que a origem dos latifúndios não é aquela origem que você diz, nossa, que peninha do latifundiário que os bandidos do sem terra estão invadindo. Eu tenho pena deles. Trabalharam com muito suor, com muito esforço para ganhar terra. Se você for olhar o passado dessas famílias, as famílias importantes, as famílias tradicionais, o único trabalho que ela teve com a terra para acumular riqueza foi escravizar negro, tomar e matar, tomar terras de pulseiros e de índios e matar índios. Este é a história do latifúndio no Brasil. Quando alguns grupos pedem reforma agrária, não é